A deputada federal Tabata Amaral, integrante da base de apoio ao presidente Lula, disse estar frustrada com os rumos adotados pela gestão do petista nos quase 6 meses de mandato. As críticas foram feitas pela parlamentar em uma entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo. Entre os principais pontos de insatisfação citados pela congressista estão a decisão do governo do petista de pagar emendas do orçamento secreto a parlamentares e também a recepção dada por Lula ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. Tabata ainda se manifestou de forma contrária a decisões do Congresso que receberam apoio do governo, como a inclusão na Câmara do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica no limite de gastos do arcabouço fiscal. No Senado, a medida acabou sendo removida, mas essa retirada ainda precisa ser aprovada na Câmara. O núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ingressar com uma representação na Organização dos Estados Americanos contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A acusação contra o magistrado será de suposta perseguição ao ex-chefe do Executivo. A informação foi publicada pelo colunista Paulo Capelli do site Metrópolis. De acordo com o jornalista, o texto da representação ainda está em fase de elaboração, mas já acumula centenas de páginas. No documento, a denúncia será baseada não em um ato específico do ministro, mas em um conjunto de fatores que serão utilizados para reforçar a tese. Ao final, o objetivo é que, antes de ser protocolada na organização, a representação seja assinada por dezenas de parlamentares apoiadores do ex-presidente. A intenção do movimento é levar ao âmbito internacional as críticas sobre a atuação de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. O influenciador digital Léo Stronda se batizou neste domingo na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O momento foi compartilhado nas redes sociais de Léo, que afirmou ter sido o dia mais importante de sua vida. Recentemente, Léo Stronda gravou um longo vídeo contando seu testemunho e anunciando a saída do Bonde da Stronda, grupo de rap que ele fazia parte desde a adolescência. Desde então, o influenciador tem falado abertamente sobre sua fé. Neste domingo, antes do batismo, Stronda postou stories no Instagram, lendo a Bíblia, ouvindo louvor e em uma das publicações escreveu a legenda "Esse é o dia que o Senhor separou para mim". Léo foi batizado pelo pastor Bruno Fernandes e não poupou palavras para agradecer ao líder da Advec Recreio. Jair Bolsonaro conversou com o apresentador Milton Neves na Rádio Bandeirantes neste domingo e falou sobre a ação movida pelo PDT contra ele. Na ocasião, o ex-presidente classificou como politiqueiro seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode torná-lo inelegível por 8 anos. Bolsonaro destacou que, independente de qual for o resultado na Corte Eleitoral, não será o fim do mundo. O TSE analisa uma ação impetrada pelo PDT que acusa o então presidente Jair Bolsonaro de crime eleitoral em razão de uma reunião que ele promoveu com embaixadores estrangeiros, na qual criticou o sistema eleitoral brasileiro e colocou em dúvida a lisura das eleições. Um youtuber estadunidense revelou ter se livrado da morte após ter sua expedição para ver os destroços do Titanic cancelada. Jake Coiler explicou que a viagem foi cancelada por causa das más condições do tempo. O influenciador chegou a se preparar para a excursão com o CEO da Ocean Gate, Stockton Rush, e do especialista Paul Henry. Ambos morreram no submarino Titan, que implodiu durante uma expedição na última semana. Jake disse que os controles do Titan não estavam se comunicando de forma consistente e que era comum que o submersível apresentasse falhas. O jovem refletiu e afirmou que se sua viagem tivesse acontecido na data marcada, ele poderia ter morrido. O Titã acabou partindo para ver os destroços do Titanic com 5 passageiros, mas não suportou a pressão da água e implodiu. Ninguém sobreviveu.